A partir disso, você consegue criar a tua rotina. Por quê? É muito mais fácil eu pensar aonde eu quero chegar e pensar quais são os hábitos e as rotinas que eu preciso para conseguir chegar lá. Entende? Olá e muito bem-vindos de volta ao canal mais quentinho do Brasil. E no episódio de hoje vamos falar sobre redescobrir, reapaixonar pela sua rotina, tá? Como vocês sabem, e quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou uma pessoa muito de rotina. Absolutamente tudo é rotina e eu fiquei alguns dias fora, inclusive esses dias, e eu lembrei, eu gosto da minha rotina, sabe? Tipo, eu construí a vida que eu sempre quis, que eu amo. Eu acho que eu posso dar algumas dicas e falar sobre isso, mas eu também acredito que esse assunto, ela é muito ampla, né? No sentido de que eu não acho que você tem que amar a sua rotina quando você ainda está naquela fase de construir a rotina que você ama e a vida que você ama, tá? Mas existem formas de sim, entre aspas, quem não tá vendo o vídeo, romantizar a sua rotina, já que você tem que viver nessa vida, como que podemos fazer de uma forma mais gostoso, né, gente? Antes da gente continuar, não esquece de se inscrever aqui no canal, no Spotify, de seguir a gente, né, também nesses lugares, também nas redes sociais, deixar comentário, curtir, compartilhar, que tudo isso ajuda a continuar criando conteúdo por aqui, tá? Então, pega aí seu café, ultra coffee, chá, energético, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz, e vamos conversar sobre se apaixonar pela sua rotina. Tá? Eu sempre fui assim, sempre gostei de rotina, sempre tive rotina. Sim, o meu pai, eu herdei isso do meu pai. Ele sempre foi uma pessoa muito de rotina, tipo, ao ponto de ser chato. Isso é muito engraçado, porque, assim, só uma adendo. Eu sou casado com o Matheus, né, quem acompanha a gente sabe, e o Matheus, ele é muito de rotina. Então eu fico às vezes pensando, tipo, casei com meu pai, parece que é isso. Mas enfim, só uma adendo. Mas meu pai sempre foi uma pessoa de rotina, ele sempre teve muito, vamos acordar cedo, ele ia caminhar, ele depois via as notícias, ele sempre tomava café, almoço, janta no mesmo horário, ele sempre foi um bicho de rotina, de hábitos, né. Então eu acho que o exemplo, ela é repassada. Querendo ou não, os teus filhos, as pessoas no qual você convive, você acaba absorvendo isso, né. Então, pra mim, sempre foi muito fácil criar hábitos e rotina, porque, morando embaixo do teto dele, eu tinha que obedecer essas regras, assim. Por exemplo, se eu passava de 10 horas da manhã dormindo, cara, eu escutava muito. Ele sempre dava a entender, tipo: "Cara, você não tá fazendo nada da tua vida", aquela coisa assim, sabe. Então, sempre fui de acordar muito cedo, eu sempre estudei de manhã, gostei sempre muito de exercícios físicos, por ser uma pessoa muito elétrica, então precisava gastar essa energia em algum lugar. Como eu sempre falo, psicologia explica, sempre tem um porquê. Foi sempre fácil, né, essa parte de criar rotina por ter esse exemplo dentro de casa. E a vida inteira eu tive, desde a adolescência, até quando eu comecei a trabalhar, até quando eu comecei a fazer faculdade, e depois que meu pai faleceu, eu já estava bem pré-estabelecido, assim, de criar essa rotina e tudo mais. Eu acredito de verdade, assim, isso, se você tá tendo dificuldade de criar uma rotina, é uma coisa. Eu acho que também tem o viés de eu já tenho uma rotina. Pensando na grande maioria das pessoas, você precisa acordar, trabalhar ou estudar, enfim, voltar pra casa, comer e dormir, né. E, tipo, vamos dizer que isso é uma rotina básica da grande maioria da grande população brasileira, certo? Certo. Agora tem pessoas que não conseguem criar rotina, porque não têm essas obrigações, tá. Falando primeiramente da pessoa que não tem essas obrigações de ir trabalhar, de ai, Jesus, eu sei que muitos de vocês estão escutando pensando: "Meu Jesus, mas quem? Quem que não precisa trabalhar? Quem não precisa estudar?" Temos muitas pessoas, tá? Ou por escolha própria ou porque, enfim, estão numa fase de transição da vida, né? Então, para essas pessoas que ainda não criaram rotina, eu acredito que é difícil você criar uma rotina quando você ainda não tem um objetivo muito bem definido. E assim, é difícil achar um objetivo quando você tá meio que nesse. Quando você não está trabalhando ou estudando, é difícil você pensar num objetivo. Mas às vezes você tem um desejo, você tem um sonho, você consegue pensar, cara, onde eu quero chegar com 2 anos, 5 anos daqui, sabe? A partir disso, você consegue criar a tua rotina. Por quê?
É muito mais fácil eu pensar aonde eu quero chegar e pensar quais são os hábitos e as rotinas que eu preciso para conseguir chegar lá. Então vamos supor, se eu falasse pra ti assim: "Ah, eu quero comprar um carro, mas eu não sei por onde começar". Primeiramente, vou pesquisar o modelo do carro que eu quero. Depois que eu encontro o modelo que eu quero, eu vou começar a fazer os cálculos para entender quanto por mês eu vou precisar para meu financiamento. A partir de entender quanto que eu vou precisar para pagar meu financiamento, daí eu começo a pensar se eu tenho esse dinheiro, se eu não tenho esse dinheiro, o que que eu preciso fazer para ganhar esse dinheiro, para conseguir complementar a minha renda, para conseguir investir no carro, entende? Então, é muito mais fácil eu criar uma rotina ou hábitos quando eu tenho mais ou menos aonde eu quero chegar, porque daí tu consegue fazer esse caminho reverso de tipo, tá bom, já que eu sei onde eu quero chegar, o que que eu preciso fazer para chegar lá? É muito mais difícil quando eu sento e eu só penso: "Ai, eu preciso de uma rotina". Tá, mas tipo, pra alcançar o quê? Pra fazer o quê? Agora, falando a grande maioria da população brasileira, são as pessoas que têm ali a rotina bem certinho, que precisam acordar para trabalhar, para estudar, voltar pra casa. Aí sim, eu acho que a gente entra no lugar que daqui a pouco eu vou explicar aqui o que aconteceu comigo, mas a gente entra num lugar de que, tipo assim, às vezes a rotina ela deixa de ser gostoso, sabe, tipo, porque são obrigações, né, a gente acordar para trabalhar, para pagar as contas, chegar em casa, fazer comida para os seus filhos ou para você, dormir, acordar e repetir, fazer tudo de novo, é chato, sabe. Muito fácil a gente sair daquele lugar de: "Nossa, o que que eu tô fazendo com a minha vida?". Mesmo que tu tá fazendo o que a grande maioria das pessoas estão fazendo, você tem a sensação de que tá muito chato, que só você que tá passando por isso, né. Como eu sempre falo, nenhuma experiência é única. E é bom falar com as pessoas sobre isso, ou enfim, escutar o podcast, por exemplo, porque você começa a perceber: "Nossa, achava que era só eu". Não. Mas nesse dia a dia, do que a gente brinca de a roda do ratinho, né, é difícil a gente se apaixonar e se reapaixonar para qual a nossa rotina. Mas antes da gente pensar em como que a gente pode se reapaixonar ou romantizar, o que você quer dizer, a nossa rotina, eu acho que a gente precisa lembrar de um negócio. Algumas semanas atrás, umas 3 semanas atrás, e eu estava numa fase meio chato, assim, de as coisas não estavam saindo do lugar, eu estava meio estagnado, essa é a palavra. Eu estava estagnada, a sensação, não necessariamente era o caso. E eu estava estagnada e eu falei: "Cara, eu não aguento mais". Daí eu fui pra terapia, né, como sempre, amém, façam terapia. E eu estava conversando com a minha psicóloga, eu estava falando. Minha psicóloga, ela é do TCC, né, que é comportamental, que eu adoro, porque daí ela fala comigo. Aí eu falando, reclamando, assim, colocando um monte de coisa na bandeja dela, e ela me escutando, assim, sabe quando a pessoa meio que quer dar uma solução aqui e ali, daí eu falei: "É, mas ai, eu não sei, né". Aí ela virou pra mim, ela assim: que "Tá, então tá bom, Jasmine, não, beleza, eu concordo contigo. O que que tu quer mudar?". Tipo, meio que, sabe, vamos traçar um plano. O que que você quer mudar na sua vida ou o que você mudaria na sua vida? Por isso que terapia era importante, porque assim que ela falou isso, eu olhei pra ela, ficou aquele silêncio, eu queria uma resposta. Aí eu olhei pra ela, comecei a rir, ela começou a rir de volta, porque eu não mudaria nada na minha vida. E eu sei o quanto isso é privilégio. Por mais que eu trabalhei muito para estar onde eu estou, eu trabalho muito para estar onde eu estou, já passei por todos os meus perrengues em relação financeiro, em relação família. Por mais disso, eu sei o quanto é um privilégio poder olhar para a sua vida e dizer: eu não mudaria nada. Eu tô falando da base da minha vida, tá? Eu tô falando do concreto da minha casa. Eu não mudaria nada. Gostaria sempre, eu acho que todo mundo que, sei lá, tem um mínimo de autoconhecimento sempre quer estar em evolução. Então, eu tenho essa vontade de sempre melhorar, sabe? De ter uma casa minha própria, ao invés de alugar. Mas eu entendo o benefício e o privilégio que é, e o bênção que é ter uma casa para alugar e ter dinheiro para alugar. No lugar que eu quero, do jeito que eu quero, que é nosso apartamento hoje em dia, por exemplo. Ah, eu quero ter mais seguidores, fechar mais publicidades, ter uma marca própria. Tá, mas ao mesmo tempo, eu sou muito grata e abençoada por já ter os seguidores que eu tenho, por já ter as publis que eu tenho e as marcas que eu trabalho. Entende? Então, eu não mudaria nada nesse sentido da base da minha casa e da minha vida. Claro, evoluir eu quero. E aí eu respondi pra ela e eu falei nada, e a gente começou a dar risada. E eu falei: sabe quando vai tomar banho e o espelho fica todo embaçado? Parecia que a minha vida tava assim. O espelho tava ali, tava embaçado e eu não conseguia enxergar
no fim das contas, que eu estava exatamente onde eu queria estar e onde eu lutei tanto para estar, e eu trabalhei tanto para estar, e eu não conseguia enxergar e agradecer, sabe? E aí eu comecei a perceber que, tipo, às vezes a nossa rotina não é o problema. E sim, a agonia de querer mais, de nunca estar satisfeito. E claro, psicologia também explica, gente. Por isso que é tão importante a terapia. Eu acho que a gente, às vezes, fala que a gente tá cansado da nossa rotina e tudo mais, porque a gente quer uma coisa mirabolante. A gente quer alguma coisa. Tudo tem que ser extraordinária, sabe? Socialmente, isso tudo é explicado também. Mas eu acho que é importante a gente se pegar nesses pulos. Eu sei, de novo, também que isso é um privilégio para poucos. Poder olhar para sua vida e pensar: nossa, eu moro onde eu quero morar, eu trabalho com quem eu quero trabalhar, eu tô no relacionamento que eu quis sempre estar. E eu sei disso, tá? Eu sei, eu entendo o tamanho privilégio que é poder falar isso. Mas muitas pessoas estão nesse lugar. E às vezes estão estudando o que querem estudar, tem uma família com que moram, que são felizes, tem um relacionamento bom. Enfim, tem muita coisa para agradecer. Eu entendo quando a gente fica agoniado, porque a gente sente estagnado de não estar evoluindo. Mas dá uma olhadinha se a tua base, aquilo que tu faz todo santo dia, que é o que vai trazer os frutos no futuro, já tá bom. Só uma adendo de por que que eu pensei nesse assunto e trazer isso pra cá. Porque eu acho que existe uma chamada aí de olhar para a sua vida e pensar, tipo, posso talvez adicionar um pouquinho de tempero na minha rotina? Beleza. Mas eu vejo muitas pessoas insatisfeitas com a rotina. Tirando as pessoas que não têm privilégio, tô falando de pessoas privilegiadas, tá? Agora, tá com tua rotina, tá feliz, quer dizer, tá um pouco entediado e tal, blá blá blá. Vamos dar uma romantizada. Vamos botar um tempero em cima da sua rotina. E eu falo isso porque eu tive essa conversa com a minha psicóloga, eu falei assim: essa é a rotina. Tudo que eu faço todos os dias é o que vai somar para o meu futuro que eu tanto quero e tanto desejo. Então, como que eu posso fazer para aproveitar mais a minha rotina e ficar mais feliz e me lembrar do privilégio que é ter essa rotina e ter essa, entre aspas, segurança de estar aonde eu sempre quis estar. Então vamos começar para as dicas, tá? E essas dicas eu acredito que elas podem sim ser aplicadas em todas as rotinas, sendo você uma pessoa privilegiada, sendo você uma pessoa não tão privilegiada. Claro que eu preciso, como sempre falo, e eu acho que eu preciso sempre voltar a lembrá-los, de que você precisa ligar o filtro e aplicar se faz sentido para sua vida. Foi lembrado recentemente sobre a importância da gente falar o óbvio. Eu estava numa feira em São Paulo semana passada, e uma nutri veio falar comigo falando, tipo, tem pessoas que chegam no consultório dela querendo aplicar, sei lá, uma estratégia de suplementação. Aí eles viram na internet de outro influenciador que não faz sentido nenhuma pra aquela pessoa que não faz tanto exercícios. Daí eu falei, caraca. Aí ela falou, é sempre bom, tipo, lembrar as pessoas que isso é sua estratégia de suplementação e tal. Daí eu falei, caraca, o óbvio precisa ser dito. Nem todo mundo tem esse discernimento, então de novo, gente, o óbvio precisa ser dito, liguem os filtros de vocês, porque a gente tá falando de romantizar uma rotina, tá? Não sendo clichê e não trazendo nada de positividade tóxica. Então, primeiramente, quando eu tive essa conversa e eu comecei a pensar como que eu poderia dar um pouco mais de spice na minha rotina, acordar. E eu sei que alguns de vocês vão virar os olhinhos, mas agradecer. Eu acordei, sabe? Eu tenho saúde. E eu tenho uma mantra que é: se eu tenho saúde, o resto a gente consegue buscar. Como muitos de vocês, assim que eu recebo tantas mensagens de vocês, já passaram por situações onde não tiveram saúde, o mínimo, sabe? Pra sair da cama, ou, sei lá, familiar de vocês. Então, acordou para a sua vida agradecer. Recentemente também eu fiz uma entrevista com a Lá Fabrini, tem episódio aqui no nosso podcast, né? De coisas que ela faz e tal, e ela faz e fala muito desse agradecimento 2 vezes ao dia, tá? Nossa, como se fosse muito, mas tipo, eu gostei que tu começa a ter esse olhar de ver as coisas pelo qual você é grata, ao invés de fazer sua mente procurar coisas que está faltando, entre aspas, na sua vida. Começar a educar e treinar o seu olhar para buscar o positivo. Não tô falando que você, daqui a pouco, perde seu emprego, ou sei lá, bate o carro, e aí eu tô falando, ai não, mas procura o positivo. Não tô falando dessa situação. Eu tô falando de, tipo, no dia a dia, quando tá meio monótono, tentar achar essas coisas pelo qual você é grato, porque algum dia talvez você não teve, tá?
como, por exemplo, a sua saúde. Outra coisa que eu fiz pra começar a romantizar a minha rotina. Se a gente faz, assim, entre aspas, a mesma coisa todos os dias, por que a gente não muda uma coisinha aqui e uma coisinha ali? No sentido de que, eu tenho que pegar o mesmo caminho para pegar o ônibus para o meu trabalho. Cara, passa ali na padaria e pega um café pra ti. Pega uma rua diferente. Essa de pegar uma rua diferente, esses dias eu apliquei e eu falei, cara, como tem lugares que eu não conheço? E só disso, só de sair do automático, eu comecei a perceber quanta coisa a gente deixa de valorizar, porque você tá sempre na correria, sempre tipo, eu só preciso viver, sabe? Eu só preciso trabalhar, estudar e não fico olhando pros lados, assim. Ou tá olhando pro celular, tá sempre na tela. Então, dá uma mudada pequena. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer. É tão besta, mas essas coisas, elas ajudam. Eu gosto muito de mudar o café que eu tomo. Tipo, num dia eu vou tomar um café assim e no outro eu vou tomar um café assado. Ou, em vez de comer em casa, eu vou dar o luxo de passar num lugar e comprar uma coisa diferente. Ou tomar café lá. E sozinha mesmo, com fone no ouvido, escutando uma música. É isso que eu falo. Essa questão de trazer a tua atenção de volta. Porque se você tá sempre no modo automático, você não está presente. Porque às vezes você passa pela rua, você nem viu o que tem na rua, porque tu passa na mesma rua todo santo dia. E aí você, tipo, tá ali no automático, não tá vivendo no presente. Agora, se você mudar o caminho, você é obrigado a prestar mais atenção pra ver, né? Que rua que eu viro, que lugar que eu posso parar, olhar o cardápio pra ver que tipo de café diferente que eu quero tomar. Tipo, tu se obriga a voltar para esse momento presente. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu comecei a me obrigar a trazer pausas. Eu acho que eu já falei pra algum. Não lembro se eu falei em outro episódio, mas eu já falei nos stories, pra quem me segue nas redes sociais, que eu tive, né, essa descoberta da endometriose, e eu tô nessa jornada da endometriose, e eu tava levando meus exames para a minha ginecologista, e ela falou que meu eu vou falar hipopótamo, mas é hipotálamo, está preguiçoso, porque ele não tá tendo esse descanso intelectual suficiente, ou seja, ele não está fazendo o trabalho dele com tireoide, e a minha tireoide tá vindo água abaixo. E aí ela me falou, tá na hora de desligar um pouco o cérebro. Como fazer isso, né? Mas se obrigar a estar pausada. Durante o dia, às vezes, eu tô sempre na correria. Edita, daí grava, daí tem uma ideia, daí tá pesquisando, daí tá sempre. Aí eu comecei a falar, tipo, tá, terminei uma edição, eu vou sair ali, dar uma olhada na rua. À noite, em vez de ficar no celular, olhando conteúdo e tal, ficar ali estimulado o tempo inteiro, vou pegar meu livro, vou ler. Sabe? E isso é uma coisa que eu queria também trazer como um episódio separado. A arte de se dar ao luxo de dar uma pausa. Eu acho que a gente perdeu isso. Esses dias eu fui gravar um negócio no Parque de Coqueiros, onde eu corro, né? O negócio que eu tinha que gravar era deitar no chão e olhar pro céu, assim. Quando eu fiz isso, tipo, de literalmente deitar no chão, boa tarde, olhar pro céu, eu falei, cara, a gente não para mais para olhar pro céu. Sabe? Quando a gente era jovem, a gente ficava horas na rua e se jogava na grama e olhava pro céu, ficava olhando as nuvens, assim, sabe? A gente não faz mais isso. Acredito que a tendência é voltar a isso. Já falei também sobre isso, que eu acho que a tendência é a gente se pegar nesses hábitos não saudáveis e voltar para esse lugar. Mas se dá esse luxo. Jasmine, não tenho tempo. Eu tenho certeza que você tem 10 minutos de tempo. E assim, se tu quiser uma pausa obrigatória, pega e bota um alarme, sabe, no meio do teu dia, algumas vezes, 10, 5 minutos. Bota um fone de ouvido, o celular no modo avião, enfim, e escuta uma meditaçãozinha guiada. Tu tem 5 minutos. Tu pode ir no banheiro do seu trabalho e fazer isso por 2 minutos. É umas pausas dessa que você precisa, às vezes, só pra... Opa, deixa eu sair da automática aqui da minha rotina. Outra coisa que comecei a me obrigar um pouquinho mais a fazer, né, depois que eu tive essa conversa com minha psicóloga. Sim, eu gosto da minha rotina. Sim, eu valorizo minha rotina. Mas também tentar mudar alguma coisa na minha rotina. Eu comecei a olhar minha planilha de treinos, né? Eu vou dar um exemplo, obviamente, da minha vida, né? Porque eu só posso falar das minhas experiências. Mas eu olho meus treinos que eu tenho pra semana. O dia que eu vou ter um treino leve, né, no outro dia, eu marco um jantar com uma amiga. Ou um café. Sabe? Coisas que eu não me dou luxo em dias que eu sei que o outro dia vai ser uma correria, que vai ter um monte de treino. Então, eu comecei a me obrigar a voltar a socializar. Eu acho que, de novo, eu quero falar sobre amizades na vida adulta, na fase adulta, mas uma coisa que eu não posso mais ficar falando, eu não tenho tempo para minhas amizades e
e coisas desse tipo, sendo que eu poderia flexibilizar. Amanhã, por exemplo, tô gravando isso aqui numa quarta. Quinta-feira eu tenho 15 quilômetros. É bastante, mas é rodado, é uma corrida leve. Então hoje eu marquei janta com minhas amigas. E isso faz bem, gente. Conversar com as pessoas que não é o seu marido, seu namorado, sua família, sair, ver as amigas. E uma outra coisa que eu tava conversando, inclusive, com meu físio esses dias, que dá pra namorada dele, inclusive, ou que dá pra ajudar a pessoa a romantizar a rotina, é implementar na rotina coisas que fazem genuinamente bem. Como, por exemplo, um hobby de verdade. Eu sei que muitos de vocês vão falar que vocês não têm tempo, mas sacrifica alguma outra coisa que você consegue, que eu sei que você consegue, para ter um pouco de lazer. Não precisa ser todos os dias. Tô falando na rotina, talvez, da semana. Você poder fazer alguma coisa que te faz genuinamente bem e, de novo, que te traz de volta para o lugar presente. Eu acho que o problema da rotina e da monotonia, desgostar da sua rotina, é quando você tá no modo automático. Quando nada é mais interessante. E quando a gente é jovem, até a fase adulta, ali, 20 e poucos anos, as coisas, elas vão sendo novidades pra gente. A gente vai descobrindo coisas novas, conhecendo pessoas novas, saindo pra namorar. Quando a gente vai ficando mais estabelecido, a gente vai perdendo isso. E aí a gente começa a ficar, meu Deus, eu estou estagnada. Meu Deus, não tem nada pra fazer, sabe? Mas é que a gente tá um pouquinho viciado em dopamina, né? Só um pouquinho. Churrada de informação das redes sociais. Então a gente começa a ter essa sensação que antigamente a gente amava. Meu Deus, eu amava perder horas vendo uma série e não me sentir culpada por não ser produtiva. Então, essas são algumas coisas que eu faço para dar um pouquinho mais de amor à minha rotina. Porque de verdade, principalmente depois de semana passada que eu fui para São Paulo e eu saí completamente, que isso é muito bom também, quando tu sai da sua rotina e tu pensa assim, na real, eu amo o lugar que eu moro. Eu gosto, sabe, de poder ter saúde pra treinar, de me sentir bem, de me sentir forte, de comer uma comida gostosa feita em casa, sabe? Comida caseira, ao invés de ficar comendo fora. A gente começa a valorizar nossa rotina de volta. Se eu pudesse deixar uma última dica, comece a ter esse olhar de, se você está num lugar de privilégio, se sentir realmente abençoado por isso, sabe? Tem tantas pessoas que não têm nada nem perto do que você tem. Mesmo que você ache um saco, teu trabalho, abre no TikTok e bota, sei lá, desempregados. Pra ver se essas pessoas que estão desempregados, desesperados para ter um salário, não iam agradecer para estar no seu lugar. Eu não tô falando que você precisa ficar em lugares tóxicos, tá? Só porque você tem um emprego ou um relacionamento e tal, que outras pessoas não têm. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu só tô te falando pra analisar mesmo se tua rotina é muito assim ou se você só parou de viver um pouquinho mais no momento presente em relação a isso. Eu quero saber de vocês. Tá? Eu quero saber o que vocês fazem para romantizar a rotina de vocês, que eu sei que vocês têm muitas dicas boas e muitas conversas boas. Eu esqueci de abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, como eu tô fazendo em todos os episódios, né? Que eu acho que tá super legal, que daí traz vocês para os episódios. Mas deixa aqui nos comentários, sendo no YouTube ou no Spotify, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês se sentiram acolhidas, como sempre. Espero que vocês se sentirem em paz e que vocês saiam desse episódio refletivos mesmo, sabe? Pensando em mudar a perspectiva de vocês, o olhar de vocês sobre a rotina de vocês, tá bom? Agradecendo todo mundo que ficou até agora. Não esquece de se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, deixar curtida, compartilhar, aquela coisa toda. E nas redes sociais também. E um beijo, até o próximo episódio. Amo vocês. Tchau!